Eu estou dando o título deste sermão, Os Cis da Quaresma. Os Cis da Quaresma. Esse é o título dessa mensagem. Porque, como você sabe, meus irmãos, nós estamos falando isso bastante durante essa celebração. Hoje é o primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma, como eu falei, se você não estava no início do culto aqui na abertura, a Quaresma é aquele período da tradição cristã, do calendário litúrgico cristão, que vai da quarta-feira de cinzas até o início da Semana Santa no domingo de Ramos. E esse período de 40 dias, esses 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, eles são separados para que nós, como cristãos, possamos preparar o nosso coração e possamos nos guardar diante de Deus para a celebração da Páscoa. Infelizmente, meus irmãos, hoje a Páscoa, ela é nada mais do que um feriado em que os crentes viajam. E não estou dizendo que é errado viajar durante a Páscoa, mas a Páscoa é a grande celebração da fé cristã. E nós, como igreja, nós estamos querendo incutir em nós uma cultura de valorização da nossa maior festa, a Páscoa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer muito claramente que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se não tivesse Páscoa, não faria sentido ir para a igreja, não faria sentido seguir Jesus, não faria sentido absolutamente nada. E nas nossas igrejas hoje, a gente comemora o Natal, no Natal a gente faz aquelas coisas apoteóticas, etc. E não estou dizendo que o Natal não seja importante, ele é muito importante, mas a nossa grande festa como cristãos é a Páscoa, porque é na Páscoa que se completa a obra que começa no Natal. Então, celebrar bem o Natal e não celebrar a Páscoa é mais ou menos como começar uma corrida e não terminá-la. Então, o nosso movimento como igreja de observância da Quaresma é esse movimento de tentar ajudar você a perceber a importância da Páscoa. Por exemplo, na minha casa, isso eu não falei para o pessoal da manhã, mas na minha casa, eu tomei uma decisão junto com a minha esposa de nós não viajarmos no feriado da Páscoa. Por quê? Porque o feriado da Páscoa nós queremos celebrar a nossa fé e celebrar a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte e a sua ressurreição. Eu sei que você não precisa fazer isso, eu não estou falando o que eu estou dizendo para você fazer igual. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que, infelizmente hoje, as pessoas olham para o feriado da Páscoa como um tempo de descanso, especialmente os crentes protestantes. Olham para a Páscoa como um tempo que algumas repartições públicas fecham, tem lá o feriadão que a gente desce para a praia, e se esquece que este é o centro da nossa fé. Então, para valorizar a Páscoa, precisamos resguardar a Quaresma. Para levar a sério a Páscoa, precisamos observar a Quaresma. E quando a gente fala de Quaresma, a gente fala de um negócio que no meio evangélico tem muito ranço. Porque no Brasil, a Quaresma, ela de maneira geral está associada à tradição católica, à tradição romana. Então, a maioria das pessoas entende que Quaresma é uma coisa de católico romano. E a nossa proposta para você é, não, a Quaresma, ela não é coisa de católico romano, ela é coisa de cristão. Cristão que entendeu a preciosidade da Páscoa. Cristão que entendeu que ele precisa se preparar para celebrar a Páscoa. Cristão que entendeu que ele é convocado a andar com Deus e jejuar e preparar a sua vida para poder chegar lá na celebração da Páscoa feliz, alegre, tendo experimentado do Senhor. Mas por causa do nosso contexto brasileiro, a gente tem esse rancinho com a tradição católica, e aí qualquer coisa que seja mais associada à Páscoa, aos católicos, aí a gente já fica com rancinho e fala, não pode observar a Páscoa, a Quaresma. Gente, Quaresma não é coisa de católico, nem de protestante, nem de ortodoxo,
Quaresma é coisa de cristão que entendeu o valor da Páscoa. Por isso que nós como igreja vamos observar esses 40 dias. Por isso que nós como igreja vamos celebrar esses 40 dias. Por isso que nós como igreja vamos entender esses 40 dias. Duas perguntas de maneira geral elas são feitas para mim quando me perguntam por que como igreja nós vamos observar a Quaresma. A primeira delas é por causa desse ranço que eu acabei de falar para você. Isso é coisa de católico. Eu acabei de responder dizendo para você, não é. Isso é coisa de cristão, gente que foi regenerada e ama Jesus. Segundo, é verdade que tudo aquilo que a gente é convidado a fazer durante a Quaresma, o jejum, a devoção, as devocionais, orar mais, orar com as nossas famílias, estar mais perto de Deus, voltar para a palavra, confessar os nossos pecados. É bem verdade que isso a gente não tem que fazer só durante a Quaresma, a gente tem que fazer isso durante todo o tempo. Porque esse é o questionamento que muita gente vem para mim e faz, mas pastor, isso que você está sugerindo para a igreja, a gente não tem que fazer o ano todo? A minha resposta é verdade, a gente tem que fazer o ano todo. Mas eu me lembro muito, quando alguém me pergunta isso, de uma conversa que eu tive com a minha esposa antes de casar. Como você sabe, eu sou pastor e professor de teologia. Isso é sinônimo para pobre. Eu não tenho dinheiro. E estava eu noivo da Isabela, e aí eu chamei a Isabela e falei assim, meu amor, nós vamos nos casar, mas deixa eu te falar, meu orçamento não cabe à festa dos seus sonhos. Porque você sabe, toda mulher tem o sonho do casamento. Tem aquela coisa do véu e da grinalda, dos cantores líricos na celebração, das coisas apoteóticas e etc. E minha esposa não era diferente. Só que eu chamei ela e falei assim, o seu sonho custa X. Eu ganho 5 vezes menos X. Não vai dar. Aí ela me respondeu, eu achei que eu ia jogar um banho de água fria na Isabela, minha esposa. Aí ela virou para mim e falou assim, ok, Isaac, não tem problema, porque eu não estou me guardando para uma festa, eu estou me preparando para uma pessoa. Eu estou me preparando para uma pessoa. Eu quero propor para você que essa é a diferença daqueles que amam a Jesus e que resguardam a Quaresma. Tem muita gente que resguarda e guarda e observa a Quaresma só com os olhos na celebração, só com os olhos nos cultos da festa, na coisa da Páscoa. Aquele que ama a Jesus, ele guarda a Quaresma porque ele está se preparando para uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus é o centro e o foco da Quaresma. Caso contrário, se não tiver centralidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, é mais um rito. É mais um período que a gente faz como todo mundo faz. É só mais um tempo em que a gente vai lembrar de dar uma lida na Bíblia durante a semana. Se não tiver o espírito de guardar para uma pessoa. Estamos indo, nesses 40 dias, em direção a uma pessoa, e não em direção a um evento. Estamos indo nesses 40 dias para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, para aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e não só para celebrar uma festa onde vai ter coral, vai ter banda, vai ter culto que o pessoal vai participar. É sobre uma pessoa, e não sobre um evento. Tendo dito isso, e feito essa introdução, a gente chega em 1 João, a epístola de 1 João. E a epístola de 1 João, ela nos apresenta essas verdades sobre a Quaresma. Se você notar, você vai encontrar aqui 5 vezes a expressão se aparecendo. Versículo 6 diz, se afirmamos. Versículo 7 diz, se porém andarmos na luz. Versículo 8 diz, se afirmarmos. Versículo 9, se confessarmos. E versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Deu para entender?
Toda essa passagem, ela está estruturada em frases condicionais que apresentam verdades extremamente importantes sobre a quaresma. Por isso eu quero conversar com vocês sobre os sis da quaresma. E note que o texto no versículo 5, ele começa dizendo o seguinte, ele diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. O apóstolo João, quando ele escreveu essa epístola, ele era o líder da igreja de Éfeso. Nós estamos falando ali do início dos anos 90 depois de Cristo. A igreja estava passando por muita perseguição nessa época, graças a um imperador romano, um indivíduo chamado Domiciano. E Domiciano, ele era um homem que perseguiu os cristãos primitivos de maneira ferrenha. Ele era um homem que estava derramando sangue cristão. Ele era um indivíduo que, enfim, ele estava com os dentes cerrados em relação aos cristãos. E nesse período, o apóstolo João, ele é o último dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo vivo, e ele está pastoreando a igreja de Éfeso, onde hoje você conhece aquela região como Turquia, e ele escreve essa epístola para as igrejas que existiam ali naquela região na Ásia Menor, para encorajar, para fortalecer a fé desses irmãos, para corrigir falso ensino. E ele fala uma coisa espetacular nesse versículo, porque ele diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer para a sua audiência primitiva é que ele está transmitindo para estas pessoas algo que ele ouviu de Cristo. Como você sabe, João, ele era o chamado discípulo amado do Senhor Jesus. Ele era aquele discípulo que desfrutou da maior intimidade do Senhor Jesus Cristo. João foi o melhor amigo de Jesus enquanto ele andava sobre essa terra. E então, ele inclusive começa essa epístola dizendo: eu até toquei Jesus. Jesus, ele era, as minhas mãos tocaram em Jesus, os meus olhos viram Jesus, os meus ouvidos ouviram o que o Senhor Jesus Cristo falou e ensinou. Eu sou uma testemunha, eu sou alguém que Jesus enviou como apóstolo. E ele vira para a igreja e está dizendo: igreja, o que eu estou transmitindo a vocês é algo que eu recebi do próprio Cristo. E por que é importante ele dizer isso? Porque, meus irmãos, como hoje, naquela época, todo mundo tinha uma visão da divindade. Todo mundo tinha uma percepção acerca de Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa que está perto de você o que ela pensa sobre Deus, ela tem uma definição teológica. Ela tem uma definição de Deus. Até o ateu que não crê em Deus, ele tem uma definição de Deus que ele nega. Até o ateu convive com um Deus que ele precisa negar. Por isso que alguns filósofos cristãos, eles dizem que é impossível fugir de Deus, porque até para negá-lo você tem que conviver com ele. Até para negar a Deus você precisa ter uma definição de Deus. E você vai no boteco da esquina, para as mesas dos grandes doutores na faculdade, ou para as salas de reuniões das grandes empresas, você vai ter gente discutindo uma definição de Deus. Vai ter gente apresentando uma percepção acerca de Deus, apresentando uma visão de Deus. João, nesse texto, ele diz assim: eu vou dar para vocês a visão de Cristo acerca de Deus. Eu vou dizer para vocês o que Jesus transmitiu para nós sobre Deus. E ele diz: Deus é luz. Nele não há treva alguma.
Jesus entendia Deus como luz. Nós recebemos de Cristo e nós estamos transmitindo isso para vocês. E qual que é a visão que você precisa ter de Deus? Deus é luz. O Deus da mangueira pula carnaval. O Deus de Jesus é luz perfeita. O Deus da mangueira dança no teatro das trevas. O Deus de Jesus é luz e santidade. O Deus da mangueira, ele chafurda na lama com os porcos. O Deus de Jesus é santo, perfeito e moral. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? E por que é importante João dizer isso logo de início? Porque a visão de Deus que nós temos, ela vai determinar o tipo de vida que nós levamos. O devasso precisa de um Deus que pula carnaval para justificar a sua devassidão. O imoral precisa de um Deus promíscuo para justificar a sua promiscuidade. O ladrão precisa de um Deus ladrão que rouba para justificar o seu roubo. A visão que nós temos de Deus, ela vai determinar o tipo de cristianismo e de fé e de vida que nós levamos. E aí vem João e está dizendo, não interessa o que o pessoal está falando, não interessa as propostas daqueles que estão te dizendo alguma coisa, o que interessa é a visão de Jesus Cristo sobre Deus. E Jesus via Deus como luz. E para a gente entender um pouquinho melhor Deus como luz, a gente precisa olhar para todo o corpo joanino da teologia. E quando a gente olha para todos os escritos de João, a gente descobre que João, ele apresenta luz como metáfora para tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é moral e tudo aquilo que é santo. Luz. E trevas são também o oposto. Tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é promíscuo, tudo aquilo que está em oposição a Deus. Deus é luz e nele não tem treva. Muito embora muitos pastores por aí estejam dizendo que Jesus pulou carnaval, João seria abertamente contrário a esses indivíduos que estão dizendo por aí nas mídias sociais, dizendo que Jesus pula carnaval. Jesus não pula carnaval. Deus não pula carnaval porque Deus é luz. Ele é santo e perfeito. E se João, o apóstolo de Cristo, tivesse ouvido esse discurso, meus irmãos, ele certamente teria se voltado contra esse tipo de visão e de discurso. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. João começa dando uma visão teológica. Agora ele começa a aplicar essa teologia de Deus como luz. E ele diz o primeiro si da quaresma. Ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se Deus é luz, se Deus é reto, se Deus é o âmago de tudo que é bom, de tudo que é santo, de tudo que é reto, se em Deus nós encontramos o sumo da bondade, então, dizer que andamos com Deus, dizer que conhecemos um Deus de luz e andarmos nas trevas, é um cinismo. Esse primeiro si é o discurso do fariseu, é o discurso do religioso. Esse primeiro si, ele é o discurso do indivíduo que não entendeu absolutamente uma verdade elementar da fé cristã.
Professar fé em Cristo, professar crer num Deus de luz e andar nas trevas são duas coisas absolutamente antagônicas. É mentiroso e ele não está praticando a verdade aquele que diz: eu amo um Deus da luz, mas eu curto a escuridão da minha imoralidade. Eu curto a escuridão das minhas relações espúrias. Eu curto a escuridão das minhas mentiras. Eu curto a escuridão da minha falta de integridade financeira. Eu curto a escuridão da minha falta de integridade com os meus colegas de trabalho. Eu curto a escuridão da cola no trabalho da faculdade. Eu curto a escuridão do imposto de renda mal declarado. É absolutamente antagônica a postura de dizer que anda com Deus, dizer que professa um Deus de luz e andar nas trevas. Por isso a quaresma, ela nos liberta. É um movimento que nos ajuda a voltar para a luz. A quaresma é um movimento que nos leva para perto de Deus, que nos tira das trevas, quando convida a gente a jejuar, quando convida a gente a meditar na palavra, quando convida a gente a orar com o nosso cônjuge na nossa casa, não somente para agradecer o alimento, mas fazer uma oração, cultivar algum tipo de espiritualidade. Quando a gente é convidado a educar os nossos filhos debaixo do temor do Senhor. A quaresma, quando nos convida para as disciplinas espirituais, está dizendo: olhe para um Deus de luz. Algum tempo atrás eu fui celebrar o meu aniversário de casamento. E chamei a Bela para ela ir comer num restaurante em São Paulo. E logo que nós chegamos nesse restaurante em São Paulo, fomos recebidos lá pelo garçom, pelo maître e tudo mais, entramos. Eu sentei na minha mesa com a Isabela. Era um ambiente que não era totalmente escuro, era quase que uma penumbra. E a primeira coisa que eu estranhei foi quando eu peguei o menu, eu não conseguia ler o menu. Aí eu virei para a Bela e falei assim: amor, que escuro que está esse lugar. Ela falou: é verdade. E aí conversa vai, conversa vem, pede a entrada e não sei o quê. De repente os nossos olhos já tinham se adaptado à escuridão. E a gente nem tinha percebido que a gente estava mais no ambiente escuro. Tem muito crente que está assim, absolutamente adaptado à escuridão. Ele professa que ele crê num Deus de luz, mas ele anda nas trevas. E vem João e diz: isso é cinismo, isso é mentira, isso é a falta da prática da verdade. Falei para o pessoal da manhã, algumas semanas eu recebi um casal no meu gabinete, passando por uma crise conjugal. E aí eu chamei eles e falei assim: vocês querem experimentar? Fica tranquilo, não é nenhum casal aqui da Urbana. Precisa deixar isso claro, especialmente quando a gente está no nosso contexto aqui doméstico. Mas esse casal chegou, me procurou e eles apresentaram a situação de crise conjugal que eles estão enfrentando. Aí eu virei para eles e falei assim: gente, vocês precisam jogar luz nesse casamento. Vocês precisam dizer um para o outro o que está acontecendo. Vocês precisam confessar os pecados de vocês. Vocês precisam falar dessas agendas escuras que vocês têm aí nessa relação conjugal. Vocês têm que tirar de dentro do bolso e tirar dos ambientes escuros, de levar luz para dentro desse casamento. Caso contrário, vocês vão se separar. Se vocês dizem amar a Deus, se vocês dizem ser pessoas que creem num Deus de luz, deixe essa luz entrar no casamento de vocês, deixe essa luz entrar na vida de vocês. Para de andar pelos cantos escuros da vida. A quaresma é esse tempo que fala: vem para a luz. Seja alguém que ame a luz
e não seja alguém adaptado à escuridão. Segundo, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Note que aqui é muito interessante, ele está dando um elemento prático dessa comunhão com um Deus de luz. Ele diz, quando estamos em comunhão com um Deus de luz, nós fatalmente vamos andar em comunhão uns com os outros. Ter comunhão com Deus nos faz ter comunhão com aquelas pessoas que estão perto de nós. Por isso, meus irmãos, na mente de João, esse fenômeno do desigrejado não faz sentido. O indivíduo que diz, eu amo a Jesus, mas eu não gosto do povo dele. Eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja dele. Eu amo um Deus de luz, mas esses caras aí que andam na luz, eu não gosto deles não. Deu para entender? Não faz sentido, porque o texto está dizendo para a gente que se confessamos um Deus de luz, nós fatalmente vamos ter comunhão uns com os outros. E ele está falando exatamente da comunidade de Cristo. Esse discurso de gente que fala assim, não, eu amo a Deus, mas eu não quero ter comunhão com o pessoal, é hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Porque amar a Deus significa estar em comunhão com o povo dele. Amar a Deus significa valorizar a comunidade. Por isso que na quaresma a gente diz, vai para a igreja, vai ver os teus irmãos, vai comungar com eles, vai celebrar a mesa do Senhor Jesus Cristo ao redor deles. Serve e seja servido. Porque ser alguém que confessa um Deus de luz significa amar os outros, aqueles que estão próximos. E meus irmãos, é tão comum você ver gente que fala, eu amo a Jesus, mas brigou com a sogra, brigou com o irmão, brigou com todo mundo. Vive uma vida de rupturas existenciais e relacionais em todos os sentidos. Esse não entendeu o que significa confessar e afirmar, andar na luz. Mas não somente isso, essa luz purifica. Andar com Deus de luz não somente faz com que tenhamos comunhão uns com os outros, mas nos garante que o sangue do Senhor Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós somos purificados na medida em que nós temos comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E isso é uma dinâmica tão simples na igreja cristã, meus irmãos, porque são com os nossos irmãos que nós aprendemos a adquirir bons hábitos, a deixar vícios. É no ambiente da comunidade que a gente aprende a seguir um Deus de luz e sair das trevas. É ao lado dos nossos irmãos que a gente vai ter a nossa vida purificada, e é ao lado deles que Deus opera por meio do seu Espírito um processo de santificação na nossa vida. Somos conduzidos em santificação na medida que andamos com os nossos irmãos e confessamos um Deus de luz. Por isso, a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é experimentada em todas as suas dinâmicas e esferas e propriedades, na medida em que a gente diz, eu amo esse Deus de luz, eu amo o povo desse Deus de luz, e então o Espírito vem e trabalha na nossa vida. Terceiro, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Esse terceiro si, é o si daquele que se auto-sabota espiritualmente. O indivíduo que diz que ele não tem pecado, ou não está em pecado, ou ele não tem uma condição de pecado, de natureza pecaminosa, esse indivíduo é alguém que é um iludido. Ele é um indivíduo que ele engana a si mesmo. E eu gosto muito da definição de Nietzsche, quando ele diz que o maior dos loucos é aquele que mente para si mesmo e crê nas mentiras que contou. O maior dos loucos, aquele que é louco, diz Nietzsche, é aquele que mente para si mesmo e compra a mentira que ele conta para ele mesmo. E acredita na mentira que ele acredita que ele conta para ele mesmo. Esse é louco.
Absolutamente louco. Ele se engana e crê no próprio engano. Em outras palavras, o que João está querendo dizer para a gente é que nós temos uma natureza, meus irmãos, que ela é inclinada para o pecado. Nós vivemos numa condição de queda, desde o nosso pai Adão, nós temos uma inclinação para o mal, nós somos pecadores desde o ventre. Deus não nos criou para sermos assim, mas por causa da nossa desobediência em Adão, nós herdamos de Adão uma natureza inclinada para o mal. A melhor maneira que eu tenho para explicar isso para você é, você que tem pai vai me entender perfeitamente, é uma criança. Você não ensina a sua criança a mentir, você não ensina a sua criança a se rebelar, a se voltar contra você, você nunca ensinou palavrão para o teu filho, e ela faz tudo certinho, quer dizer, erradinho. Ninguém precisa ensinar, ele já vem com um pacote desde o ventre. Por isso que Davi diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sou alguém que não preciso ser adestrado para pecar, porque eu peco naturalmente. A minha natureza me inclina para o mal. Algumas semanas atrás eu preguei nesse púlpito falando sobre isso, dizendo que sabedoria é você duvidar de si mesmo e não acreditar em você mesmo. Sabedoria é você duvidar de si, porque você sabe que você tem um coração pecador. Então, em vez de acreditar nas mentiras que você conta, você fala, opa, deixa eu me colocar em xeque. Na quaresma, nós somos convidados para olhar para dentro do coração e falar, reconheçamos que nossa natureza, ela nos leva para longe de Deus. Reconheçamos que as nossas ações, elas são fruto de uma natureza absolutamente corrompida. Reconheçamos que as nossas inclinações, elas são absolutamente avessas a Deus. Por isso precisamos desesperadamente de um Redentor. Por isso precisamos desesperadamente de alguém que trate a nossa natureza corrompida. Contei para o pessoal da manhã, e com isso eu começo a caminhar para o fim. Eu conheci, na época que morava em Dallas, eu conheci um homem riquíssimo, um magnata do petróleo do Texas. Ele era um membro lá da igreja que eu frequentava, era membro nos anos em que morei lá em Dallas. E um belo de um dia ele me convidou para eu ir na casa dele, depois do culto, almoçar na casa dele com a família dele. Ele chegou para mim, você é o seminarista aí, que está aí na cidade, chegou, está fazendo o seu programa de mestrado e etc. Então eu vou te levar para você comer lá na minha casa. E aí eu entrei na casa dele, eu me senti mal vestido. Um homem riquíssimo. Eu fui descobrir o que é ser rico quando eu conheci esse homem. Meus irmãos, nós não sabemos o que é ser rico. Tá? Eu entrei na casa desse homem que estava beirando já ser bilionário. E conversa vai na mesa, conversa vem, conversando sobre várias coisas. Num momento começamos a falar sobre fé. E a religião, ele era alguém que era membro da igreja, eu achava que esse cara já tinha entendido o evangelho, etc. E teve uma hora que eu virei e falei assim, nós somos pecadores mesmo. Aí ele virou para mim e respondeu, você. Aí eu, oi? Ele, você, eu não. Eu gosto de Jesus porque Jesus nos ensina a ser boas pessoas, generosas e etc. Mas eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa. Eu sou alguém, eu tenho dignidade. Eu falei, não, eu sei que você tem dignidade, mas a Bíblia também fala que a gente tendo dignidade somos pecadores. Ele falou, não, você, eu não. Um homem que estava mentindo para ele mesmo e acreditava na sua mentira. Alguém que se auto-sabotava espiritualmente. Alguém que diz, eu não tenho pecado, eu não preciso de um Redentor. Para que eu preciso de Jesus? Você conhece esse tipo de gente? Eu não sou mau. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou gente boa. Eu sou do bem. Não traio minha mulher, nunca matei ninguém.
Eu não faço coisas erradas aí que o pessoal fica fazendo por aí. Eu sou do bem. O Evangelho diz, quando você se convence de que você é um cara legal, você está se auto-sabotando. Você está contando uma mentira para você mesmo. E o seu ego idólatra de si está acreditando nessa mentira. Nietzsche, na filosofia, chamou isso de loucura. Aquele que mente para si mesmo e crê nas mentiras que conta. Quarto lugar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse quarto si, ele é lindo porque ele não somente apresenta a beleza do Evangelho que perdoa pecados, Cristo pagando o preço pelos nossos pecados por causa da sua fidelidade, da sua bondade, mas aqui a gente aprende um negócio que a gente tem esquecido ao longo da história. E meus irmãos, nós não sabemos mais confessar pecados. A gente diz assim, desculpa qualquer coisa. Nós somos a geração que não sabe mais confessar pecados. E biblicamente falando, meus irmãos, confissão de pecados é dar nome aos bois. É dizer pelo que estamos pedindo perdão. Inclusive, crente não pede desculpa, tá? Crente pede perdão. Sabe qual que é a diferença? Quando eu falo me desculpe, você vai apresentar razões para alguém para que ela te desculpe de uma pisada na bola que você deu. Em outras palavras, você está dizendo, veja bem, a culpa não é minha. Foi o pneu que furou, foi a mulher que tu me deste, foi a grana que acabou no final do mês. Você está dizendo, a culpa não é minha, a culpa está fora de mim. Isso é pedir desculpa. Pedir perdão, falar, chegar e comparecer e dizer, me perdoe, é você dizer, a razão pela qual aconteceu o mal fui eu. Eu não tenho justificativa. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Quando eu digo me perdoe, eu não estou jogando a culpa para outro lugar para ficar inocente. Eu estou dizendo, eu sou culpado e eu preciso tão somente da sua graça me perdoando. Nos primeiros anos do meu casamento, eu tive que aprender isso porque eu e Isabela, nós somos duas pessoas geniosas morando no mesmo teto. E a gente não tinha, de fato, essa cultura de pedir perdão um para o outro. Até um dia que a gente começou a entrar lá meio que numa crise. Aí fui conversar com o meu mentor e conversei com ele. Falei, ih, cara, tá dando ruim lá em casa lá. Aí ele virou para mim e falou assim, é muito simples, porque vocês não pedem perdão um para o outro. Vocês ficam jogando, transferindo culpa. Vocês ficam dizendo que a culpa é outra e não sei o que, barará, barará. Agora, comecem a falar, dá nome para o boi, me perdoa porque eu fui grosso, me perdoa porque eu te desmereci, te distratei, me perdoa porque eu devia ter feito isso e não fiz. Aí você vai ver como isso vai ser processo de cura, isso vai ser movimento de cura. Quando você diz me desculpa, você está dizendo a culpa não é minha. Quando você diz me perdoa, você diz a culpa é minha e eu preciso do seu perdão. Semana passada, a Isabela foi viajar. Inclusive, ela ainda está viajando, em viagem com a sua mãe. E eu tinha combinado com ela que eu ia levá-la ao aeroporto. E nesse mesmo dia, tinha o evento do mosaico aqui no carnaval. E aí, agora, tenho que levar a Isabela, mas também tenho que aparecer lá no evento. E no final das contas, não foi nem culpa do evento, nem culpa da Isabela, foi culpa minha, da minha irresponsabilidade com a administração do meu tempo. Atrasei. A Bela tinha combinado uma determinada hora para encontrar a mãe dela no aeroporto em Guarulhos. Tinha me comunicado e eu pisei na bola, desandei com os meus compromissos. E saímos atrasados e chegamos em Guarulhos atrasados. A minha última fala para minha esposa foi, meu amor, me perdoe. Eu podia dizer que eu recebi uma ligação do líder da igreja, eu podia dizer que, enfim, eu me atrasei porque eu acordei tarde mesmo.
mas me perdoe porque o meu atraso comunica descaso, o meu atraso comunica que eu não levo você a sério, o meu atraso está dizendo para você coisas que eu não gostaria que dissesse. Por isso me perdoe. Ali a gente se abraçou, ela falou, está tudo bem, meu amor, fica em paz, não vou perder o voo, vá em paz. Se confessarmos os nossos pecados, se a gente chega para Deus e fala, Deus, eu sou adúltero. Deus, eu sou maledicente. Deus, eu sou alguém que é iracundo. Eu sou alguém que não controla o meu gênio. Deus, eu preciso urgentemente da operação do teu Espírito. Aí a coisa é diferente, porque aí a gente está confessando o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, se falarmos, Deus, é isso que eu fiz. Deus, a culpa é minha. Não tem desculpas, tem culpa. E ela é totalmente minha. Aí a gente aprendeu o que é a confissão cristã. Em último lugar, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Note que aqui, João ele falou uma coisa um pouquinho diferente do que ele falou no versículo 8. No versículo 8 ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado. No versículo 10 ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado. Aqui não é o indivíduo que nega a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o mal. Aqui é o indivíduo que nega que cometeu uma falha e um pecado. E eu encerro para você contando essa história. Fui repreender uma pessoa da minha família que se diz cristão, foi pego no bafômetro com a noiva dentro do carro, teve a habilitação cassada, teve todos lá os processos que ele vai ter que responder, etc. Aí fui encontrar ele, e aí fui repreender ele e falei assim, cara, você disse que ama Jesus. Você estava dirigindo sob efeito de álcool, você colocou a tua noiva em situação de perigo, você colocou outras pessoas que estavam perto de você em perigo por causa dessa situação, você destratou o policial, que é a autoridade na tua vida instituída por Deus, e pior, você desmereceu e ofendeu o testemunho do Evangelho para pessoas que não conhecem Jesus. Olha lá o crente beberrão, é isso que estão falando, culpa sua. Aí ele virou para mim e falou assim, não, pastor, não, Isaac, eu não fiz isso não. Aí eu falei, então, cara, aí a gente tem um problema. Porque ou você ou Deus está mentindo. Quem que é o mentiroso nessa situação? Porque é isso que o texto está dizendo. Aquele que diz, não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Virei para ele e falei, quem que é o mentiroso? É você ou é Deus? Aí ele baixou a cabeça e falou, sou eu. Falei, agora você tem que orar e pedir perdão ao seu Deus, dando os nomes aos bois. Você tem que pedir perdão para a tua noiva. Se eu fosse a tua noiva, eu não casava contigo, cara. Você tem que pedir perdão para o policial que você destratou quando ele te parou. Se dissemos que andamos com um Deus de luz e a nossa prática é a prática das trevas, não temos a verdade, somos cínicos. Por isso que na Quaresma nós somos convidados para sair desse movimento de trevas. Somos convidados para vir para a luz. Somos convidados para jejuar, orar, meditar na palavra, participar ativamente das celebrações ao redor dos nossos irmãos, comungar. Somos convidados a aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Somos convidados a preparar de fato a nossa vida para que quando a gente chegar lá na Semana Santa, na Páscoa, quando a gente está celebrando a maior de todas as vitórias, aí a gente comparece diante de Deus com a postura correta. Quando a gente comparece diante de Deus, tendo a expectativa correta e a abordagem correta. 5 sis.
que são importantes para que a gente aprenda o valor da observância da Quaresma. E mais do que isso, estamos nos preparando para uma pessoa, nunca para um evento. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, para que nós fôssemos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado. Um reino de luz. Obrigado porque aquilo que era necessário ser feito para que nós pudéssemos desfrutar da Tua luz já foi. Então, Pai, não permita que estejamos acostumados com as trevas. Que os nossos olhos se incomodem cada vez que entrarmos num ambiente escuro. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer que somos pecadores e precisamos desesperadamente de um Redentor. Ajuda-nos a reconhecer, ó Pai, e dar nome para o nosso pecado, reconhecer as nossas faltas. Nos livra desse evangelicalismo vazio, que diz desculpa qualquer coisa, mas que reconhece o seu pecado e confessa ele para purificação e transformação. Finalmente, Pai, nos lembra que cometemos pecados, e quando cometemos pecados e os negamos, estamos blasfemando contra Ti. Estamos dizendo que Tu és mentiroso. Então, que essa noite, Pai, o Senhor nos convença por meio do Teu Espírito. Obrigado porque podemos contar com a ação do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor Jesus, Ele fez na cruz o que era preciso para sairmos das trevas e andarmos na luz. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.